Eu sou filho de uma família do interior do Pernambuco. Meu pai, minha mãe e meus avós eles viajaram a pé 3 meses para chegar no Maranhão, fugindo de uma grande seca na década de 30. Trabalhei na roça, né, muito, até os 24 anos de idade. Depois vim aqui para Brasília e fui trabalhar de vigilante. Nunca me senti vítima, nunca me achei o coitadinho. Meu exemplo é o exemplo da minha mãe. Continuo no bom combate, não vou abrir mão disso nunca. Chico Vigilante é líder do PT e dos partidos de oposição na Câmara Legislativa. Eu já começo perguntando ao nosso entrevistado como o senhor avalia os primeiros 9 meses do governo Hollenberg. Primeiro eu quero falar da minha satisfação de poder participar desse programa. Estava esperando ansiosamente para ser convidado, né? E quando a Ana de B me ligou dizendo que estava me convidando, que eu seria entrevistado por você, pela Ana Maria Campos e pela Helena, eu realmente fiquei muito feliz. Que bom, muito obrigada, a gente agradece. O governo Hollenberg, na verdade, ele ficou 9 meses olhando para o retrovisor. Nós não temos uma novidade, né, praticada por ele durante esses 9 meses. Ele se apresentou para a cidade dizendo que tinha herdado uma dívida, em primeiro momento, de 1 bilhão, depois de 2, depois de 3, depois de 5. Isso não se comprovou nunca. E nós sempre falamos que não tinha a dívida que ele falou que tinha, que déficit todos os estados têm. Pernambuco mesmo, que está governado pelo PSB há quase 50 anos, né? Tem um déficit de 8 bilhões de reais. Minas Gerais tem um déficit de 5 bilhões. O Distrito Federal também tem déficit. E é assim, sempre foi assim. Portanto, cabia a ele ter efetivamente apresentado novidades para Brasília. Não apresentou. Eu costumo dizer que é um governo que não começou ainda. Portanto, eu espero que a partir desse momento ele comece, até porque ele, no primeiro momento, mandou um pacote de reajuste de impostos absurdo. É bom a gente lembrar... Mas o senhor está falando que ele, na verdade, existe um rombo, mas esse rombo ele é de todos os estados, é isso? Não é rombo, existe déficit. O que é déficit? O Brasil está em crise, o mundo está em crise. Déficit é quando você faz um orçamento que você vai gastar R$100 naquele orçamento e de repente você só arrecadou 99. Vai faltar R$1 para completar os 100. Cabe a você ter criatividade. É uma frustração de receita. É isso que aconteceu. O Distrito Federal estimou uma arrecadação, a arrecadação subiu, é bom que se diga, mas não subiu no nível esperado. Portanto, tem. Agora, o que fez o governo? Nesse primeiro momento, amedrontou o setor produtivo, a Construção Civil demitiu mais de 10 mil servidores da Construção Civil, o setor de serviços, né, que é o setor forte e preponderante em Brasília, também diminuiu, e aí a arrecadação cai, né? Mas o senhor está dizendo, então, que tem dinheiro em caixa? Se houvesse dinheiro em caixa, não seria um suicídio político para o governador atrasar salário, deixar de pagar reajuste? Olha, existe uma velha prática no Brasil que é a seguinte: todos os governos, e isso precisa mudar no Brasil, toma posse, fica o primeiro ano dizendo que está em dificuldade absoluta, no segundo ano ele se apresenta dizendo que equilibrou o caixa, e do terceiro ano para frente ele começa a fazer obras. Quando chega no quarto ano, que é o ano das eleições, aí as cidades viram um canteiro de obras, né? Mas o fato da Câmara Legislativa ter aprovado de forma quase unânime, até com o voto do senhor, o uso de recursos do Instituto de Previdência, isso não mostra que realmente houve um entendimento da Câmara Legislativa de que precisava suprir uma falta de recursos? Eu acho importante essa pergunta que você coloca, que me remete a uma resposta mais objetiva a respeito do IPREV. Na verdade, o governador Agnello Queiroz tinha contribuído com um índice superior ao que era necessário para o IPREV. Até porque o IPREV estava contribuindo com 22%, o servidor com 1%. Explicando melhor, o governo entra com R$22 e o servidor entra com 11%. Você entendeu? Só que isso só pode ser atualizado de 5 em 5 anos. Portanto, quando houve a atualização, verificou-se que tinha um superávit. Portanto, ninguém pegou do dinheiro do IPREV, da massa do IPREV, que é um problema sério, que a gente vai enfrentar lá mais para frente aqui em Brasília. É que a grande massa de servidores não estão no IPREV.
Os servidores que estão no IPREV é que entraram a partir de 2007. Mas a autorização... A grande massa é o Tesouro que banca. São 39 mil aposentados. Inclusive né? do Tribunal de Contas e da Câmara Legislativa. Exatamente, que o Tribunal de Contas e a Câmara Legislativa são aposentadorias muito pesadas, né? Médicos, tem médico aposentado com 30 mil reais. Portanto, esse é o Tesouro que banca, não é o IPREV. Portanto, o que é que nós fizemos? Pegamos uma parte do superávit, e tão somente do superávit, passa para o governo para honrar a folha de pagamento dos aposentados. É dos aposentados, que é aqueles que sobrecarregam o Tesouro do Distrito Federal, e isso abre para que todos os servidores ficassem em dias com seus salários. Durante essa votação, deputado, desse projeto que foi aprovado na Câmara, houve um bate-boca muito forte entre sindicalistas, deputados. Alguns sindicalistas xingaram os deputados de ladrões. O senhor até bateu boca com alguns presentes lá na tribuna, ficou revoltado com essas ofensas. Na verdade, Helena, o senhor sofreu muita pressão dos sindicalistas? Se você me permite, quem xingou não foram sindicalistas. Era meia dúzia de pessoas do PSOL, que não são servidores públicos, que estavam ali para fazer política barata. O pessoal foi às ruas, levou a mensagem deles, não elegeu ninguém, que o discurso deles não convenceu ninguém. Depois vai para dentro da Câmara chamar deputado de ladrão. Mas fora isso, o senhor teve muita pressão de sindicalista contra esse projeto? Eu não tive pressão porque eu tinha clareza absoluta do que estava fazendo. Eu queria que a tranquilidade reinasse no Distrito Federal. Tanto está assegurado o salário até fevereiro. Em fevereiro já entrou a arrecadação do próximo ano, portanto não vai ter problema nenhum com relação à folha de pagamento. Com um dado a mais, é que com essa operação que foi feita, possibilita que o Distrito Federal saia do limite da lei de responsabilidade fiscal e possa pensar em contratar gente para setores primordiais, como a saúde, por exemplo, que está precisando. Agora o senhor é um deputado da oposição, existe um embate grande entre PT e o governo Hollenberg, inclusive porque o governo Hollenberg acusa o governo Agnello de ter transformado o DF num caos jurídico e, enfim, financeiro. Então, existe esse embate, mas o senhor é um deputado da oposição que tem conversado com o governador Rodrigo Hollenberg, inclusive apresentou algumas sugestões, entregou a ele uma lista de sugestões para aumentar a arrecadação. Que relacionamento é esse? Como é que o senhor define esse relacionamento? Uma oposição que dialoga? Esse é o comportamento, Ana, que toda oposição devia ter no Brasil e no mundo. Eu sou oposição ao Hollenberg, não sou oposição a Brasília. Portanto, eu quero Brasília arrumada. Quero Brasília com as contas em dias, quero Brasília gerando emprego, quero Brasília onde as pessoas tenham tranquilidade. Eleição, eu sempre digo, é de 4 em 4 anos. Terminou a eleição, terminou o embate. A população é muito sábia, ela mandou o PT para a oposição e mandou o Hollenberg para o governo. Cabe à oposição cobrar as promessas feitas pelo Hollenberg, mas também viabilizar os meios para que isso aconteça. E é isso que eu tenho feito. Portanto, eu tenho sempre dito, e já falei mais uma dezena de vezes para o governador Hollenberg, eu represento uma oposição que dialoga, uma oposição que não é talibã, uma oposição que não é descendente de Nero, nós não queremos botar fogo em Brasília, mas uma oposição que tem propostas e que cobre, que somos duros nas cobranças. Agora, você nunca vai me ver fazendo oposição ao povo de Brasília. Deputado, circula realmente na Câmara Legislativa que o senhor faz mais articulação em favor do governo do que a própria base do governo. O governo tem uma base fraca na Câmara? Não, eu não faço. O governo não tem base nenhuma. Eu não faço uma articulação a favor do governo, faço a favor da população de Brasília. E aí, muito importante que se falou, porque dá a oportunidade de a gente pegar um outro assunto fundamental. No começo do governo Hollenberg, ele propôs um pacote de aumentos de tributos que aumentava o IPTU, por exemplo, do plano piloto em 107%. As pessoas iam pagar até 2019. Aumentava de um condomíniozinho em Planaltina em 639. Aumentava da Ceilândia em 94. E aí o nosso trabalho técnico desenvolvido pela liderança do PT, e diga-se de passagem, e tem que ser dado a verdade a quem usou a verdade, e 3 capas do Correio Brasiliense, nós derrubamos
aqueles A reajustes. repercussão foi muito forte, né? Se não deputado? fosse 3 capas do Correio Brasileiro, a gente não tinha conseguido derrubar. Agora, deputado... E aí é um momento importante também, onde a imprensa, onde um jornal do porte do Correio Brasileiro se postou ao lado da população. Isso é importantíssimo. Eu sempre digo, Ana, jornal tem que ter publicidade de governo. Agora, jornal não é governo. Jornal tem que representar o interesse da comunidade, tem que ter independência. Não tem problema nenhum quando eu sou criticado. Eu sempre digo, se eu fiz errado, Deputado, divulga. a gente está falando sobre a questão do aumento de impostos. O governador alega que, sem aprovar algumas medidas impopulares na Câmara, vai ser impossível pagar o reajuste concedido em gestões passadas, na gestão do Agnello Queiroz. A Câmara está disposta a enfrentar isso ou você acha que não é necessário aumentar impostos para conseguir honrar os reajustes dados no governo do PT? Helena, veja bem, do pacote que eu convencionei chamar de pacote da maldade do governo Hollenberg, e eu disse desde o primeiro momento, sustentei aqui na TV Brasília, nas rádios, no Jornal do Correio, nos demais jornais, o Matheus, que cobre a Câmara, o Guilherme também sabe que eu disse desde o primeiro momento que eu não votava aumento de IPTU, não votava aumento da taxa de limpeza pública, que era 40%, e taxa de iluminação pública de 32%, porque tem muito lugar que nem iluminação pública tem e a gente paga essa taxa. E não votava aumento de IPTU como o governo queria no primeiro momento, que mais de 100%, segundo momento de 20%. Isso eu segurei e ganhamos. Nós derrotamos o governo nisso. No que tange a outros impostos, tipo de bebidas. Bebida não é um bem indispensável, não é? Bebe quem pode, enfim. Houve aumento do ICMS da bebida, mas não mexeu com cesta básica, não mexeu com carne, não mexeu com arroz, não mexeu com nada. Teve um que nós não ficamos satisfeitos e votamos contra, que foi o aumento de combustível, né? ICMS do combustível. O governo ganhou essa. Sobre esse pacote a marco de ajustes do governo, Guilherme Pera tem novidades. O governo precisou abrir mão de 3 pontos importantes: o aumento no IPTU, na contribuição sobre iluminação pública e na taxa de limpeza pública. O balanço que eu faço é que a Câmara Distrital ela saiu fortalecida. Eu acho que o governo conseguiu aprovar muitos projetos aqui nessa casa, como a liberação do IPREV, os impostos, os outros projetos que foi colocado em pauta, a questão da nota legal, questão do reajuste de algumas coisas do ICMS. Então eu faço um balanço positivo. Obviamente que a gente gostaria de ter um plus, mas a partir das negociações que foram feitas, a gente cedeu, mas também a gente conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio nessas medidas. Significa aí uma perda em torno de 120 milhões de expectativa de arrecadação para o próximo ano. Lógico que nós temos que cortar as despesas ou aumentar a receita em outros produtos, mas é óbvio que nós vamos trabalhar principalmente no corte de despesas. O aumento que estava sendo imputado na questão de IPTU, TLP, é algo que realmente iria onerar os bolsos dos contribuintes. Então a casa entendeu que esse não era o momento para a gente poder levar esse aumento à população. Deputado, a presidente Dilma está tentando aprovar no Congresso a CPMF, a volta da CPMF, mas aqui o PT é contra o aumento de impostos. Isso não é uma contradição? O discurso não se choca? Não tem contradição nenhuma. Vou lhe explicar. Eu disse desde o primeiro momento que a gente não ia aumentar a IPTU, que é da maneira linear que o governo quer, ia pegar a pessoa de posses no Lago Sul, mas pegava a Dona Maria, viúva, que tem uma casinha na Ceilândia, no mesmo nível, proporcionalmente pagando o mesmo valor. O que eu defendo? Atualiza o preço dos imóveis, passa a cobrar o que eles valem efetivamente e, se for o caso, isenta, como é feito em São Paulo, boa parte dessa população que não dá conta de pagar, que muitas vezes tem que deixar de comer para poder pagar o IPTU. No caso da CPMF, e é muito importante essa pergunta que você coloca, a elite brasileira não quer o pagamento da CPMF, não é pelo que ela representa, não. Em termos de arrecadação, não é lá essas coisas. É porque é a única maneira de fiscalizar para que não tenha caixa 2 nas empresas. É a única maneira de combater efetivamente a sonegação no Brasil. É por isso que a Fiesp se levanta com a raiva que se levanta contra a CPMF. Eu tenho dito, se fosse a presidenta Dilma, eu trocaria a maioria dos impostos cobrados no Brasil hoje,
centralizava tudo na CPMF, porque aí a gente acaba com a sonegação de impostos no Agora, Brasil. por falar em desvios, corrupção, o senhor é um deputado que tem a cara do PT, defensor do PT, nunca mudou de partido, sempre teve um vínculo muito forte com o PT. É triste ver que o partido chegou num momento de crise tão grande como esse, que uma presidente chega a ser alvo de pedidos de impeachment, de repercussão no país, por denúncias gravíssimas como o Petrolão, e depois de uma grave denúncia como a do Mensalão, que, enfim, dói ver o seu partido dessa forma? Ele vai responder no próximo bloco, a gente volta já um minutinho só, tem mais CB.poder.